Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. O domingo da Páscoa do Senhor 2026. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E com muita alegria, quero desejar a todos uma feliz Páscoa da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou, aleluia! Pois é, gente. Irmãos e irmãs, esse vídeo, ele é o vídeo do dia 5 de abril de 2026, que é o domingo da Páscoa da ressurreição do Senhor. É isso aí, é o domingo dos domingos, né? É isso aí. Então vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado. Irmãos e irmãs, este é o dia em que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Celebramos hoje o núcleo central de nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou. Ele vive para sempre e nos resgatou da morte para a sua ressurreição. Participemos desta alegria pascal. Deixemo-nos encher de alegria que brota da vida nova em Cristo, pois banhados nele somos uma nova criatura. O Aleluia Pascal que entoamos é o canto novo da vitória da vida, que triunfa sobre toda a situação de morte e opressão deste mundo. Sequência. Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Toda ovelha imolada no mundo, lavai o pecado. Do elo forte, o mais forte, é a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho, o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrando ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. João capítulo 20, versículo de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que havia correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com
as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele havia de ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir o Santo Evangelho desse domingo sagrado, da Páscoa do Senhor, da ressurreição do Senhor, convido a todos para ouvir o que o Magistério da Igreja Católica tem a nos dizer na revista Deus Conosco 2026, das páginas 43 e 44, do dia 5 de abril de 2026, a Páscoa do Senhor, o domingo da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós, assim vamos rezar durante a oitava da Páscoa, depois de celebrar com fé o tempo da Quaresma e o Tríduo Pascal. Mergulhamos como cristãos e comunidade no mistério inefável do Cristo ressuscitado. A vida tornou-se plenitude, pois o Senhor venceu a morte. Nada mais poderá romper os laços da vida que geram comunhão, fraternidade e salvação. O Senhor, em sua ressurreição, ergueu-nos de nossas misérias e nos fez experimentar, já na terra, as delícias do céu. Vencendo toda a ignomia, faz-nos também vencedores das adversidades e oposições, pois sua ressurreição é para todos os que nele esperam. A cena que vemos no Evangelho de João, que é João capítulo 20, versículo de 1 a 9, nos educa na compreensão da revelação, ou seja, como podemos chegar à fé no ressuscitado. Somos uma igreja peregrina e, sob a luz da ressurreição, caminhamos com Cristo para a vida. Maria Madalena, que foi ao túmulo sozinha, teve as primeiras impressões, ainda não compreendidas, ao ver o túmulo vazio. Levar o Senhor do sepulcro, disse Maria Madalena, E Pedro e João correram apressadamente. João chegou primeiramente, mas quem entrou no túmulo foi São Pedro. Aqui já vislumbramos o ensinamento de que a fé e a missão de Pedro ocupam o primeiro lugar, ou o lugar privilegiado na igreja, por mandato de Cristo. Sim, porque Cristo, antes dele partir da terra, na sua forma humana, ele deu poder a Pedro para ser o chefe dos apóstolos. Nesta pedra edificarei a minha igreja. Então quer dizer que Pedro passou a ser o chefe da igreja. Então ele, como o primeiro papa da igreja, foi e conferiu essa verdade, que Cristo não estava no túmulo, irmãos e irmãs. Viu? Aqui é um exemplo da autoridade de São Pedro. Continuando o texto. De outra parte, podemos extrair desse fato a catequese de que a fé transmitida de geração em geração, de pessoa a pessoa. Pois Pedro adentrou o túmulo, fé adulta, madura. E João, que chegou primeiramente, ficou à porta do túmulo, fé ainda insuficiente. Aqui a gente vê que o autor está dando uma observação, nessa atitude de João não entrar no túmulo. Mas eu vejo também que João ele respeitou a autoridade de Pedro, porque quem tem que confirmar as verdades da fé é Pedro. Mas aqui o autor está dizendo que Pedro representa a fé madura, adulta. Entendeu, irmãos e irmãs?
E João, nessa atitude dele, é a fé ainda insuficiente, que muitas vezes é a nossa fé, irmãos e irmãs. A gente às vezes duvida um pouco das coisas de Deus, infelizmente, né? Isso é um defeito nosso. Continuando o texto. Ele viu e acreditou, né? João capítulo 20, versículo 8b. O ponto alto do evangelho é a fé em Cristo ressuscitado. Os dois discípulos, fundamentalmente, Pedro, ressaltaram o sentido da ressurreição, enquanto Maria Madalena acreditava que tivessem levado Jesus no túmulo. Pedro viu outro sentido no túmulo vazio. Ele não está aqui porque está ressuscitado. Nós caminhamos em meio às penumbras da fé. Se João foi correndo ao túmulo motivado por seu amor ao Senhor, Pedro teve outra decisão, a certeza da ressurreição. Se estamos caminhando, isso é bom, pois o pior é ficar inerte na fé, vivendo como se nada acontecesse, ou ainda olhando que a fé é apenas algo pessoal, individual. O individualismo quer reduzir até a fé da igreja, que nos chama a viver em comunidade. Sim, o dom pessoal da fé não significa individualismo, como arvoram os acomodados. Então, a nossa fé católica não é uma fé acomodada, irmãos, mas é uma fé que caminha, é uma fé missionária, é uma fé de compromisso. É o que quer dizer aqui no texto de hoje. Continuemos, pois, vivendo o tempo pascal, e assim iremos compreendendo o mistério salvífico de Cristo, para que com ele também ressuscitarmos. Aleluia, aleluia. Viu que bonito o texto de hoje? Que mensagem linda! Irmãos e irmãs, ainda nessa revista bonita, Deus Conosco 2026, tem uma parte aqui que eu acho que eu não posso ignorar, que fala sobre o tempo pascal. Os 50 dias entre o domingo da ressurreição e do domingo de Pentecostes sejam celebrados com alegria e exultação, como se fossem um só dia de festa, ou melhor, como um grande domingo. Principalmente nesses dias que se canta o aleluia. Irmãos e irmãs, porque a ressurreição do Senhor, para nós católicos, é tão importante, e são dedicados 7 dias, 7 dias, 7 domingos, praticamente, dedicados ao Senhor ressuscitado, irmãos e irmãs. Os domingos desse tempo sejam tidos como domingos da Páscoa e depois do domingo da ressurreição sejam chamados o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo domingos da Páscoa. O domingo de Pentecostes encerra esse tempo sagrado de 50 dias. Que eles fazem o quê? Eles fazem a lembrança dos 40 dias que Jesus ressuscitado foi aparecendo aos discípulos, os apóstolos, depois que ele ressuscitou, antes dele subir ao céu, irmãos e irmãs. Entendeu? Então, a igreja tem esse tempo chamado tempo pascal. Os 8 primeiros dias do tempo pascal formam-se a oitava da Páscoa e são celebrados com solenidades do Senhor. O 40º dia depois da Páscoa celebra-se a ascensão do Senhor, a não ser que seja transferida para o 7º domingo da Páscoa, nos lugares onde for considerada dia santo de guarda. Os dias da semana depois da ascensão até o sábado antes de Pentecostes, inclusive, constituem a preparação para a vinda do Espírito Santo Paráclito. É isso aí, irmãos e irmãs. Que texto bonito.
Obrigado, irmãos e irmãs, vocês terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que o Senhor ressuscitado continue nos abençoando todos os dias desse ano 2026. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.